nada neste mundo tem valor para esta pessoa que recebeu a luz Or. Nada. Ele não pensa em absolutamente nada nesse estágio físico. É completamente ao contrário do que você aprendeu. Essa Kabbalah mentirosa, essa Kabbalah pop, ela tem sim um contexto de energia, sim, porque ela flui da mesma raiz. Mas mentiram para você. Essa Kabbalah, ela não traz riqueza nenhuma para você, nem bem-estar social, nem nome, nem poder. É o contrário disso. Se você não conhece a história, é bom você procurar a verdadeira história dos cabalistas. Você descobrirá qual foi o fim deles. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei. E isso foi colocado no Monte Sinai e fragmentado na nossa glândula pineal. Bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. Shalom a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Estaremos aqui dando continuação do vídeo anterior e estaremos aqui trazendo a continuação do vídeo anterior. E já de antemão, eu tenho certeza que vai ter alguns comentários aqui, principalmente sobre esse assunto, porque esse assunto hoje, ele foi, infelizmente, vendido, comercializado, e usam estes assuntos para fins lucrativos, e essa não é a minha ideia de trazer esses assuntos aqui, de trazer essa tendência financeira, mas sim de trazer a espiritualidade e a verdade sobre esse conhecimento, esta sabedoria que transcende a nossa psique. Bom, essa foi minha introdução e tenho certeza que haverá muitos comentários negativos sobre esse assunto, por ser um assunto tão comercializado hoje, e existem até grupos que cobram para dar esses ensinamentos, e essa não é a ideia. A ideia é de passar esse conhecimento para as demais pessoas. Bom, visto que no vídeo anterior eu tinha falado sobre um certo chip interessante, porque estamos vivendo hoje numa era que estão falando em chipar as pessoas e enfim, não quero entrar nesse assunto. Mas esse chip que eu quero trazer aqui é um outro chip muito mais especial e muito mais tecnológico. É um chip que transcende a todas as dimensões e é um chip espiritual. Bom, começando, eu peço para que você faça o seu comentário. Se você
não é membro aqui do nosso projeto Revelando o Culto, se você quiser ser membro, seja. Se quiser ajudar o nosso projeto, ajude. Se também não quiser, também. Que Hashem abençoe a todos vocês. Então, dando início a essa aula, eu quero trazer o assunto sobre as fagulhas. As fagulhas espirituais. Sobre esse chip espiritual. Sabemos que todas as fagulhas de luzes foram rejeitadas e ao mesmo tempo retificadas. Elas foram retificadas com as vestimentas. E essas vestimentas são chamadas de Gevurah e Hesed, sendo então o atributo de julgamento e misericórdia. E esse atributo, eles se unem para que eles não sejam roubados pelas forças das impurezas que estão posicionadas em cada estágio da criação, em suas diferentes conexões dimensionais. A palavra Hesed significa bondade ou benevolência. Esta palavra, ela denota a bondade ilimitada com a qual Hashem criou os mundos e com a qual toda a criação é permeada, como afirma o Pasuk no Tehillim 89:3, fala assim: o mundo foi construído com Hesed, com bondade e benevolência. A Kabbalah explica que a bondade foi a própria razão da criação, visto que a natureza, chamada de Hateva, é a própria e absoluta benevolência da bondade de Hashem. E ele criou então os mundos para que ele tivesse a quem conceder a sua bondade. Como está escrito no Etz Haim, esta é a natureza daquela pessoa que é uma pessoa justa e faz o bem. Para esta pessoa justa que foi feita, que tudo foi criado. A luz foi criada no primeiro dia. A luz é a própria revelação do Santo Kadosh Baruch Hu. Esta luz é infinita. Como dizem os nossos sábios, a luz que foi criada no primeiro dia, ela brilhou de um extremo a outro da criação. Na linguagem da Kabbalah, este foi o início, o princípio, e o princípio seja uma luz infinita e não composta, que é preenchida por toda a criação. Na linguagem da Kabbalah, este é o início, o princípio, e o princípio houve-se uma luz infinita que preenchia toda a criação. E esta luz é chamada de Hesed, que permeia toda a criação e através da qual toda a criação foi construída. A essência da sabedoria da Kabbalah é a nossa própria realidade. Ela é uma questão interna, ela é um reflexo das nossas próprias experiências internas. Estas experiências, a ciência diz que elas se projetam em nossa consciência, como se estivessem em uma tela de um cinema. Então,
pensamos que são reais, mas na realidade são apenas projeções de outras realidades. A nossa realidade, ela foi preenchida com a luz da criação e aos nossos olhos é mostrado outras realidades. Eu já tinha falado em vídeos anteriores que quando o Criador, com a sua magnífica sabedoria, quando Ele criou tudo, Ele usou várias telas para entendermos com as nossas mentes pequenas. Eu usarei o termo a tela holográfica tridimensional. Bom, este termo ficará mais fácil para a nossa compreensão. Ele então, o Santo, bendito seja Ele, criou este mundo através desse espelho holográfico. Então Ele o desenhou para o seu desejo de criar, pois a origem destas imagens, criadas por Ele, teve o seu propósito individual em nossas vidas. Toda a origem da criação agora é estabelecido a importância do estudo de Kabbalah. E sem ela é impossível entender todo esse contexto da criação. E estes estudos nos direcionam a um outro estágio de uma outra realidade. A realidade projetada em uma tela, e isto trará um completo entendimento sobre os mundos espirituais e cada finalidade de cada um. Você então terá uma base sólida que será o suficiente para você entender estes conceitos importantes. Isto é, se você quiser realmente estudar a Kabbalah com profundidade, com seriedade e com humildade, é claro. A criação dos mundos espirituais foram criados por um desejo de receber prazer. Este desejo, ele se evoluiu em 4 fases, a última das quais ela é chamada de a criatura, que somos nós. E esta é a estrutura de modelo humano que traz as suas evoluções através dos desejos, que é a base de tudo o que existe nesta realidade. Pois os pensamentos do Criador, antes de qualquer coisa ter sido criada, foi tudo pensado e tudo planejado por Ele. No caso, estamos falando sobre a criação e o pensamento que fez a criação acontecer. Nós chamamos isto de o pensamento da criação. Sabemos que uma força invisível criou toda a vida através de uma tela holográfica. E Ele, o Santo Kadosh Baruch Hu, o chamou de o Criador. Entende? Portanto, sendo Ele portador de toda criatura existente nos mundos. Portanto, a Kabbalah traz esse termo sendo a natureza, com o nome de Hateva, uma das suas vestimentas, sendo então o termo o Criador para a própria criação. Veja, em alguns vídeos anteriores eu falava sobre
os nomes sagrados. E este é um dos nomes sagrados de Hashem, chamado de Hateva. Quando você vê a natureza em fúria, em alguns pontos do planeta Terra, em algumas calamidades naturais, isto é chamado de julgamentos por esse termo chamado de Hateva. A própria natureza, ela fazendo os julgamentos aqui na Terra, pois ela é uma vestimenta do Santo Kadosh Baruch Hu. Bom, ele, o próprio Criador, desenhou pela sua própria vontade, a sua vontade de nos dar um tipo de presente especial para cada um de nós. E cada um de nós para tornarmos assim como Ele, através da fonte da vida. E esta fonte, ela está enraizada em cada um que se aprofunda nos desejos do Criador. E estes recebem a doação através da Kabbalah, sendo então o receptor através do seu mais perfeito desejo de doação, sendo então este onipotente para o estágio onisciente que pode existir através do desejo do doador. E uma vez que ele é a própria força do amor, e é Ele que nos dá o melhor. E é Ele mesmo que descreve todo o pensamento da criação, com o desejo de dar prazer isto. E é Ele que descreve todo o pensamento da criação, com um desejo para dar prazer. Isto chamamos de luz, a luz Or. Pois todas as criaturas foram criadas desta mesma luz, exceto alguns daimons que foram criados através da sombra da criação, como eu tinha falado em vídeos anteriores. Enfim, eles também são criaturas da própria criação. A luz é a raiz da criação, onde nós e toda a vida nos mundos se iniciaram. Nós temos um termo para cada receptor destas luzes. O termo mais usado é chamado de Kli, que em português chamamos de vaso ou receptáculo. Este vaso descreve o desejo de receber o prazer desta luz. O vaso é o sentido espiritual. É a ferramenta que percebe o Criador através das rezas e da aproximação dele. Agora podemos ver por que todos os cabalistas chamam este enigma de sabedoria, a sabedoria da Kabbalah, que seria a sabedoria de receber. Há também uma boa razão pelo qual os cabalistas chamam essa palavra de prazer, que é da própria luz, Or. Isto é quando o Kli, o vaso, é uma criatura, uma pessoa, sendo então o Criador através do desejo de receber. Esta é uma experiência grande da grande sabedoria que nasce em uma pessoa. Isto é quando acontece conosco, quando percebemos que a sabedoria, ela é recém-manifestada, mas ela sempre esteve lá. Mas ela sempre esteve lá ocultada, até que um dia ela se revela a nós. É como se a escuridão da noite tivesse mudado a luz do dia e o invisível tornando então visível.
Essa luz então começa a trazer o conhecimento ao cli, ao vaso. E este então se enche de luz da sabedoria. Este é o método para receber a sabedoria da Kabbalah. Existem as 4 fases básicas que são a raiz do receptor, a raiz do vaso, do cli. Bom, para chegarmos nesse consenso, devemos então voltar ao princípio, ao Bereshit, o princípio da história, da própria criação. Para entendermos o princípio do pensamento da criação, do Criador, e pormos em prática para podermos receber a luz que circunda o cli. Por isto o Criador projetou a criação, para que fosse especificamente desejada pelo vaso, para que essa luz fosse desejada pelo cli, para que este possa receber o prazer e para que essa pessoa seja idêntico com o Criador. Este é o pensamento da criação, do Criador, para dar prazer à criatura. Esta é a raiz da criação. Por esta razão, o pensamento traz as 4 fases evolutivas do desejo de receber esta raiz, esta luz, a raiz da criação. E ela se expressa em 2 triângulos, sendo então 2 setas, uma para baixo e uma para cima. A seta para baixo, ela marca a entrada da luz do Criador. E a seta para cima, ela marca o desejo da criatura de encantar o Criador. A criação é chamada de a fase raiz, ou a fase 0. Sendo então o desejo de receber é o próprio prazer, que é chamado de a fase 1. Todos os cabalistas referem-se ao Criador como a vontade suprema, e para a criatura como sendo o desejo de receber o deleite e o prazer. É de adentrar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Sendo então simplesmente o desejo de receber. Falaremos sobre esta nossa percepção do Criador. Falaremos sobre esta nossa percepção que temos do Criador. Mas o que é mais importante nesse ponto de vista é que todos os cabalistas nos dizem que a luz é perceptível, que podemos senti-la, que podemos percebê-la e que podemos recebê-la através destas camadas de realidades que foram criadas em telas tridimensionais para nos proporcionar a percepção através das nossas realidades, aonde estas realidades em alguns casos se tornam físicas nesta realidade. Bom, este é um outro assunto, muito mais profundo. Acho que aqui não seria um local adequado para este assunto. Voltamos ao assunto. O resultado do desejo de receber, ele começa a querer doar. Observe a seta para cima. Ela se estende ao segundo cli, ao segundo vaso. Esta é uma fase totalmente nova. É a fase de um doador. Observe a ponta da seta que aponta para baixo. Isso significa que a luz vem do Criador para a criação e este passa a ser doador. Bom, eu quero chegar neste elemento principal,
Resumindo aqui, para quem adquire esta luz e se torna um projeto desta luz, ou um projetor desta luz, esse se torna um coadjuvante da própria criação. Este então é tomado pelo desejo de adquirir o pensamento da criação. E é esta a força mais poderosa da criação. E ela está por trás de todo o processo da evolução espiritual para um cli, para um vaso. E quando estamos cientes disto, passamos a sermos doadores. E todo vínculo do nosso ego, ele é banido pela luz. Quando o vaso se enche de luz, não há mais espaço para o mal, para o Yetzer Hara, para o Lashon Hara e para o ego. Não há mais espaço, pois todo o vaso foi preenchido com luz. Então tudo aqui passa a ser distribuído e nada aqui neste mundo nos pertence. E nada aqui passa a ser teu. Simples assim. Mas infelizmente as pessoas que trazem o seu ego evoluído dentro dessa carcaça humana, acha que quando ele se encontra com algumas forças espirituais, ele traz uma tendência maliciosa, principalmente num grupo de religiosos. Eles acreditam que eles têm partes na herança da riqueza na terra e de que eles podem tudo através do Criador. Exemplo, um pequeno jargão falado por eles é que se eles são filhos de Deus, eles são herdeiros de toda a riqueza na terra. Bom, e não é esse o conhecimento que traz o pleno conhecimento com profundidade espiritual. Não é bem isso. É completamente oposto e ao contrário. Quanto mais luz esse vaso recebe de conhecimento e sabedoria, menos ele tem na terra. Ele passa a ser herdeiro da sabedoria espiritual, não herdeiro de algo físico, mas sim este tem por herança a sabedoria e o conhecimento que vem do alto. E nada aqui faz o menor sentido para essa pessoa. Estudo de Kabbalah é completamente ao contrário do que é vendido por aí. A Kabbalah, o estudo profundo dela, não te proporciona riqueza, herança, ou que você vai ser milionário, bilionário, que você vai comprar um carro novo. É completamente ao contrário. Quanto mais luz entra no receptório, no vaso, menos ego e menos vontade de adquirir algo daqui, da terra, você terá. Nada aqui passa a ser teu. Nada aqui será por tua herança. A herança que tu tiveres será a herança do alto, a herança espiritual. As pessoas confundem a terra que emana leite e mel. Eles acreditam, como eu tinha falado, existe um grupo de religiosos que acreditam que a terra que emana leite e mel é a terra que dá ouro, prata, diamante, que essa pessoa vai ficar milionária. A Kabbalah é completamente ao contrário de tudo isso que você aprendeu.
Se você aprendeu dessa forma, você aprendeu errado. Você aprendeu completamente errado. A Kabbalah espiritual, a verdadeira Kabbalah, é ao contrário desta Kabbalah pop que é vendida hoje e comercializada hoje. E olha, muitas pessoas ganham muito dinheiro com isso, vendendo esta Kabbalah pop. Essa Kabbalah que não faz o menor sentido. Não tem evolução nenhuma na tua vida. É simplesmente uma perca de tempo. Hoje temos a Kabbalah do dinheiro, a Kabbalah do amor. Hoje tem Kabbalah para tudo. Nenhuma dessas tem valor. Nenhuma dessas faz o menor sentido. A verdadeira Kabbalah, ela é ao contrário de tudo isso que você aprendeu. Ela tira tudo isto de você. Tira tudo, todo o seu ego. Se você pensa que você vai ter uma vida inteira num castelo cheio de ouro, dólares, você está enganado. Quem adentra nesse tipo de conhecimento, por incrível que pareça, em toda a história, se você pegar a história de todos eles, todos os cabalistas que receberam esta luz, o fim deles é num ambiente pequeno, em cima de uma cama. Apenas isso e mais nada. Porque nada aqui o pertence. E o desejo que ele tem de voltar à criação é maior do que o desejo de ficar aqui rodeado de ouro. Essa é a diferença para um mecubal, para um cabalista. Um cabalista não pensa que amanhã estará com um carro zero. Ele pensa na sua partida daqui, da Terra. Não interessa a forma que você vai entender sobre esse assunto, mas é isto. A verdadeira Kabbalah, a verdadeira, a única, ela é ao contrário de tudo isso. Bom, acredito que se você soubesse disso, você jamais queria entender sobre a própria Kabbalah. Porque ao contrário dela te dar isto, ela tira isto de você. Entendeu? Bom, se você não entendeu ainda, é porque ainda falta compreensão e da'at para você pelo menos compreender sobre isso que eu falei. Bom, a própria luz, ela circunda o cli, o vaso. O coração deste passa a compartilhar os seus desejos. Este é o conhecimento final que todos nós buscamos. E esta é a compreensão e a resposta por que o Criador fez tudo isto aqui. E ainda continua fazendo. É o mesmo impulso que incitou todos os cabalistas, todos os mecubal, a descobrir os segredos da criação há milhares de anos atrás. Até que entendemos isto, não teremos paz de espírito. Até que possamos entender sobre tudo isso, não teremos paz. Um dos termos mais comuns da Kabbalah é chamada de As-Sefirot, a Sefirah. Este nome vem da palavra hebraica como Safir, Safir ou Safira. É o singular da palavra Sefirot. Ela então tem sua luz própria. Isso significa que não há uma entidade para que haja uma ascensão para a Sefirot. Ou seja, não há possibilidade nenhuma de você ter acesso a anjos para conectar com a Sefirot, pois ela contém luz própria. Além disto, cada uma das 4 fases, elas são
dominadas por uma ou mais Sefirá. A fase 0 é chamada de Keter, coroa. A fase 1, ela é chamada de Chokhmah. A fase 2 é chamada de Binah. A fase 3 é chamada de Zeir Anpin. A fase 4 é chamada de Malchut. Na verdade, existem 10 Sefirot, porque Zeir Anpin é colocado em 6 Sefirot, sendo elas Chesed, Gevurah, Tiferet, Nessa, Hud, Esod, Netzah, Hud e Esod e Malchut. Esta é uma linguagem sagrada. E para se entender estas linguagens com precisão, você deverá então nascer de novo, ou nascer com outro chip, ou resetar o seu sistema, para você entender todo esse contexto tão espiritual e tão profundo. Esses termos são o receptáculo do vaso. Estão encranhados, enraizados no vaso. E esse vaso, ele tem que se conectar a todas estas Sefirot. Sabemos que Malchut é o mundo físico e Esod é a fecundação. Temos beleza, bondade, misericórdia. O homem tem que se conectar com estas fases importantes da Sefirot para receber a luz no vaso. Não é tão simples assim. Não é só levantar a mãozinha para o céu para receber esta luz. Tem um trabalho árduo para ser feito. Muito trabalho. E não é assim que vai recebendo luz no vaso, no cli. Esta é uma linguagem sagrada. E para entender esta linguagem com precisão, você deverá nascer de novo. Ou trocar o chip da sua memória, ou resetar o sistema. Este mesmo sistema que você foi criado. Um sistema egoísta, um sistema arrogante e divorciado de Hashem. Veja o sistema que você foi criado. Abro aspas aqui. Você foi iniciado desde bebê a costumes e regras, como se levantar, tomar café, ir trabalhar, comer e dormir. Este foi o sistema que você foi iniciado. Um sistema divorciado de Hashem. E para entender esta linguagem, você deverá reiniciar esse sistema que te aprisiona. E o sistema que te aprisiona são essas regras e costumes. Ou pelo menos você deverá começar a fazer uma jornada com pequenas transformações e correções usando o remédio geral, o Tikkun HaKlali. Este remédio, até hoje, ele é utilizado. O Rebbe Nachman, ele deu este nome de remédio geral, porque nele há uma seleção de 10 salmos, de 10 Tehillim, que ele recomendou sendo o remédio espiritual da Kabbalah, mas eficiente de todos. Os Salmos 16, 32, 41, 42, o 59, o 57, o 90, o 105, o 137 e o 150. Veja, existem várias formas de recitar esses salmos. Exige muita observância para quem vai recitar esses salmos. E esses salmos está ligado a Sefirot.
Estes 10 salmos estão ligados às 10 Sefirot. Com esse remédio, o Tikkun HaKlali, a conexão do homem com as Sefirot e a conexão com o Criador. Os salmos devem ser recitados na mesma ordem em que aparece no livro do Tehillim. Este comando dos salmos está escrito no Likutei Moharan 2:92. E esta é uma ferramenta para ajudar a você, as suas tefilot, a reza. Os resultados são surpreendentes, tanto para a cura, quanto para a purificação e para a teshuvá. Ou em momentos difíceis, e é isto que deve ser feito passo a passo. E existem métodos para isto. Bom, esses métodos não são públicos para todos. Não é que eles estão restritos para todos, mas muitos não estão preparados para receber essa luz, essa energia, já que estamos na queda mais baixa da humanidade e estamos nos distanciando a cada dia do processo criativo divino. Muitos fingem hoje ter esses poderes milagrosos que é vendido aí, que é comercializado aí. Mas estes milagres não têm fundamento algum. Os milagres, como eu tinha falado aqui, existem curas dentro do espectro de uma outra realidade, de uma realidade que se torna física. Esta realidade que o Criador desenhou, as realidades paralelas. Estamos diante de uma outra realidade. E quando nos conectamos com as 10 Sefirot, encontramos a outra realidade. E a cura que é vendida hoje por aí são tudo mentira, são tudo curas mentirosas de falsos profetas. Bom, e muitos ainda acreditam numa salvação instantânea. E estas mentiras não fazem parte desta equação espiritual e da equação da Kabbalah. O nosso cérebro está conectado a toda a criação. E assim temos o potencial de retornarmos ao nosso estágio inicial, ao princípio. E mesmo com tantas infiltrações genéticas do mal colocadas no corpo de muitos, que ocorreram em toda a história, que remonta antes mesmo da criação atual. Estas infiltrações genéticas ocorreram antes mesmo da criação atual de hoje. E estas infiltrações genéticas retornaram hoje. E para a cura também destas infiltrações genéticas estão aí os 10 salmos, os 10 Tehillim, a conexão com as 10 Sefirot, a luz Or, o vaso, o Kli, o receptor. O receptor recebe a luz. E para esse receptor receber essa luz, ele tem que se conectar com a criação. E quando ele passa a ser receptor, ele passa a ser doador. E nada neste mundo tem valor para esta pessoa que recebeu a luz Or. Nada. Ele não pensa em absolutamente nada nesse estágio físico.
é completamente ao contrário do que você aprendeu. Essa Kabbalah mentirosa, essa Kabbalah pop, ela tem sim um contexto de energia, sim, porque ela flui da mesma raiz. Mas mentiram para você. Essa Kabbalah, ela não traz riqueza nenhuma para você, nem bem-estar social, nem nome, nem poder. É o contrário disso. Se você não conhece a história, é bom você procurar a verdadeira história dos cabalistas. Você descobrirá qual foi o fim deles. Bom, é isso. Um certo dia, um rabino, eu falando com ele, e ele disse para mim: estuda o Zohar, estuda as leis, o Talmud, a Guemará, o Midrash, a Torá. Não se envolve com Kabbalah, porque é muito mais sério do que você imagina. Eu, no entanto, pensei, por que ele me disse isso? Mas hoje eu sei o significado. Hoje eu sei qual é o significado que ele tinha falado, para mim não adentrar nesses conceitos de Kabbalah. É por isso que eles não entram, sabia? Porque se eles entrarem, muita coisa acontece na vida deles. Há uma mudança drástica na vida deles. E muitos não querem perder o poder. Muitos não querem perder as suas partes financeiras. É isso. Eles não adentram a esta Kabbalah profunda, porque eles sabem qual é o futuro de um cabalista. Bom, shalom a todos. Eu agradeço você por ter ficado até aqui e que Hashem vos abençoe, que Hashem guarde vocês, que todos tenham uma ótima semana. E eu peço para você, se você quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva. Se não quiser também, passe por aqui, assiste e volta novamente. Que Hashem vos abençoe. Tenha uma ótima semana. Shalom. Lehitraot. E tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu mitzvotav yitzivenu, kol haTorah.